Mas vamos começar o programa então com o nosso quadro, que fala sobre dependência química, e eu gosto muito porque esse é um quadro que tem feito diferença na vida de muitas pessoas. O Amor Exigente nos ensinando, e é uma instituição sem fins lucrativos, para quem não conhece, que trabalha com grupos de auto e mútua ajuda. Você vai ver imagens, olha, eles se reúnem uma vez por semana, são 2 horinhas de reunião, tem momentos de espiritualidade, tem uma palestra, tem momento da partilha, tem o trabalho em cima dos 12 princípios básicos, éticos, e você sai de lá com metas que transformam sua vida. Qualquer pessoa pode participar, gente, não tem custo, é gratuito e vale a pena. Saia da zona de conforto e faça parte de um grupo como esse, porque esse grupo te convida para qualidade de vida, tá bom? Eu recebo com muita alegria hoje o vice-presidente da Federação de Amor Exigente, que é o Miguel Tortorelli, e também a estudante dependente química em recuperação, Beatriz Tomaszewski. Venham vocês dois aqui, seja muito bem-vindo, muito bom te receber. Bia, sou sua fã, você sabia disso que eu te falei lá no camarim? Menina, eu quando assisti teu vídeo, teu depoimento, eu fiquei encantada. Eu falei, que garota inteligente e de boa comunicação. Você vai ser jornalista? Não. Não? O que você vai ser? Você já sabe? Quero fazer direito. Você pode ser vai ser uma excelente advogada, porque você tem um poder de persuasão e você coloca tão bem as palavras. Você tem um poder de comunicação incrível. Meus parabéns, viu? Obrigada. Te convidar para sentar ali do lado. A produção já deixou uma aguinha aqui pra gente. E vamos bater um papo, então. Você sabe que eu aprendi com Amor Exigente, é por isso que eu falo assim, que a dependência química, ela não tem cura, né? Ela tem tratamento constante, mas eu vou ser bem franca até com você, Miguel, que ainda me sinto constrangida, por exemplo, em apresentar a Bia como dependente química em recuperação. Eu queria saber se isso para você tem um peso, se é constrangedor. Eu não diria constrangedor. É claro que isso interfere em diversos campos da minha vida, porque existe preconceito. São poucos os lugares em que aceitam falar sobre isso, como você falou, sem tabu. São poucos os lugares em que você pode se expressar, em que você pode explicar, em que você pode falar que é uma doença, que não é a falta de vergonha ou qualquer coisa do tipo, que você não é uma pessoa às margens da sociedade, né? Então, assim, não digo que seja constrangedor, mas que às vezes não me incomoda, mas eu sinto um pouco de peso em relação a trabalho, a estudos, às amizades, então tudo isso vem junto, né? Mas eu não diria que seja uma coisa constrangedora, é só um peso que a gente carrega e que tem que saber muito bem se explicar, mostrar para todo mundo, e eu agradeço a você, ao programa, por aceitar falar sobre isso, porque é muito necessário. Nossa, eu é que agradeço muito, porque assim, entendendo esse peso, eu também entendo que você é dona de uma coragem rara. Difícil encontrar alguém com essa coragem. Parabéns. Porque ninguém assume, né? Ninguém fala, ninguém tem coragem nem de falar, eu já fumei maconha um dia. E a Bia é de uma coragem... Cláudia, você vê que tem tanto tabu, que o único programa de televisão que tem e fala sobre isso é o seu. É verdade. Quando deveria ser falado muito, porque a droga, ela é nova, né, Miguel? A gente já falou sobre isso. Na década de 60, foi quando começou e ninguém sabe muito bem como lidar. Na verdade, a gente está aprendendo a lidar com isso tudo agora, né, Bia? Exatamente. Por exemplo, você teve o seu primeiro contato com a maconha, que foi a droga que você usou, que você experimentou, com quantos anos? Foi com 13 anos. Aonde? No meio social, né? Na escola e tudo mais. Querendo ou não... Você começou? Eu tive o primeiro contato, assim, em relação a ver, em relação a aprender o que era aquilo. Porque então, dentro antes da era escola. tudo muito novo, dentro da escola. E o que me assusta muito hoje é olhar e ver que antigamente as minhas felicidades eram em estar numa matinê onde eu bebia um energético e aquilo pra mim já era me sentir adulta. E hoje, tanto o álcool, que também é uma droga, o que vale sempre ressaltar, quanto a química em si, eles estão vindo de uma maneira muito avassaladora. Você começou pelo álcool? Pelo álcool. O álcool foi o primeiro. Por isso que eu sempre gosto de ressaltar que o álcool é uma droga, sim, que é uma droga que
na minha opinião, em ter passado por uma internação e tudo mais, e conhecido outras pessoas que tinham esse mesmo problema do que eu, e essa mesma doença, e assim, o álcool é uma droga que ela chega muito sorrateira, porque é em casa. A gente tem um companheiro nosso, o Paulo, que ele diz muito isso. É em casa, às vezes a criança que pede para a mãe um golinho da cerveja e tudo mais, e em casa começa. E as pessoas não têm esse mesmo cuidado que tem com a maconha ou com qualquer outra droga, porque todos nós somos iguais, independente daquele que usou tanto, que usou isso ou que usou aquilo, todos somos iguais. Só que, infelizmente, o álcool ele é uma droga muito aceitável por ser uma coisa lícita, por ser vendida em um posto de gasolina, em uma padaria, em qualquer lugar você encontra. E é muito fácil de comprar. Então, eu acho que é muito importante ressaltar isso, que às vezes as pessoas começam no álcool achando que é uma coisa tranquila, uma coisa normal, mas não é normal. Não é normal beber, não é normal encher a cara, não é normal achar que isso é legal, porque isso só acaba te levando para danos futuros que podem ser irreparáveis. Na verdade, tudo é droga, né? Então, assim, esse já bebeu, esse fumou maconha, esse tirou cocaína, esse fumou crack. Alguns podem até passar por uma droga e não desenvolver a dependência, mas a gente está falando aqui da doença dependência química. E aí, como a Bia mesmo falou, todo mundo é igual. E a droga, ela é bem eclética, né? Ela não escolhe, né? Então, ela pode tornar doente qualquer pessoa que faça a experimentação. Ela está em todas as classes sociais. Bia, né? Os jovens falam muito assim, maconha não vicia. Maconha não vicia. Maconha vicia? Maconha vicia. Vicia porque... Eu tô falando por mim, eu quero deixar claro, como você falou, tem muitas pessoas que vão passar pela droga e que elas não vão desenvolver essa mesma doença que eu e muitas outras pessoas desenvolveram, né? Porém, no meu caso, eu vou falar, maconha vicia sim. Qualquer coisa que é boa, ela vai criar, se você exagerar naquilo, ela vai criar uma dependência em você, né? Quantos cigarros de maconha você chegou a fumar por dia? 17 cigarros de maconha por dia, sozinha em casa. Sozinha dentro da minha casa, né? E... Evidentemente que seus pais não estavam lá. Evidentemente, né? Mas chegou a um grau de dependência em que eu colocava o celular para despertar de madrugada, enquanto eles estavam dormindo, para mim poder usar. E eles me cercavam, depois que eles descobriram e tudo mais, eles tentavam me cercar de qualquer maneira. Meu pai chegou ao ponto de ter que tirar a porta do banheiro para que eu não usasse quando eu estivesse tomando banho, colocar cadeado na porta da frente para que eu não saísse de casa, para que eu não pulasse o muro. Então, hoje são situações em que eu analiso e eu não consigo pensar como é que eu fiz aquilo, da onde eu tirava aquela força, aquela raiva. Só que naquele momento para mim parecia tudo tão normal, porque eu só tava preocupada, eu só queria uma coisa, que era a droga na minha vida, né? E é como a gente fala, antigamente não existia essa química toda que vem sendo colocada em tudo, não é só numa maconha ou coisa do tipo, é em tudo, é nos alimentos, é tudo. São coisas muito artificiais que vêm sendo criadas. E a maconha a qual eu fumava, ela continha pó de crack, substâncias petrolíferas, pasta base de cocaína. Então não era só a maconha. Não é só que você usava. É raro ter hoje uma maconha que seja a maconha, né? Ela vem carregada de todas essas substâncias. Eu sempre falo aqui, a indústria da droga, ela não tá preocupada com você, ela não é boazinha. Aquele cara bacana, bonitão, que ofereceu droga pra você, ele na verdade está interessado no bolso dele e quer te ver cada vez mais viciada, cada vez mais dependente. Por quê? Porque quer vender. É indústria, acorda, é indústria. Não tem ninguém bonzinho nesse mundo querendo que você use uma droga muito legal pra ficar num barato muito bom. Quer que você fique cada vez mais dependente para que o bolso deles encha de dinheiro, né? Mas assim. a maconha mesmo, você fala, não, a maconha de outros países, ou a maconha que é comprada por aquelas pessoas de um poder aquisitivo maior, ela tem um THC muito grande, muito alto, e ela vai viciar também, sim. Né? Agora, essa outra vem com tudo isso daí, realmente, porque hoje eles querem encaminhar, né, a pessoa para o crack. Tanto é que hoje está pulando a cocaína.
vai da maconha para o crack. E aí a gente vê essa população sofrendo tanto, né, na rua, essa tristeza toda. Agora, ao mesmo tempo que a gente está conversando sobre tudo isso, me lembrei de uma publicação que eu vi esses dias na internet, onde um grupo defende a liberação da maconha, a legalização da maconha, a descriminalização seria o termo correto da droga, com base nisso que a gente acabou de falar. E até eu vi uma foto de um pouco de maconha misturado com uma barata. E dizendo que se essa droga fosse descriminalizada, essa droga seria pura e não suja como ela está sendo comercializada. Vocês acham que isso é uma verdade? Não, eu acredito que não, porque assim, eu acredito que, infelizmente, não dá pra você falar que se a gente jogar uma droga, tirar a droga da mão do traficante, jogar na mão do governo, vamos dizer assim, né? Que isso vai ser puro, que isso vai melhorar. Não, não vai, porque infelizmente o nosso sistema se corrompeu. O nosso sistema também está preocupado com o bolso, entendeu? Então, infelizmente, hoje não tem como você falar que a droga é suja na mão do traficante, vai ser limpa na mão do governo, ou vai ser suja na mão do governo e tem que continuar como está, mas tem que deixar de ser crime para que possa ser usada normalmente. Isso não existe, infelizmente. Os traficantes, todos aqueles que hoje falam na questão da droga, estão preocupados com seus próprios interesses. Ninguém, como você falou, não existe uma indústria boazinha que quer te dar um barato e acabou. Não, eles querem te viciar, e eles estão preocupados com uma coisa, com nós, adolescentes, que estão saindo da escola, que estão ficando ociosos, né? E eles estão preocupados com isso para que eles achem a melhor estratégia, para que os próprios vão parar numa biqueira, num lugar onde eles possam adquirir a droga de uma maneira muito fácil e usá-la de uma maneira muito fácil e persistir naquilo durante anos e anos, para que daqui a 20, 30 ou nem isso, eu precisei de 2 anos para chegar no meu limite, eu precisei só de 2 anos para entender que eu cheguei no fundo do meu poço, em que eu agredia meus pais, em que eu estava fora de mim, não era eu. E era maconha. E era maconha. Que fique bem claro, porque quando a gente ouve que alguém chegou no fundo do poço, a gente ouve que alguém chegou no fundo do poço porque saiu do álcool para maconha, para cocaína e para o crack. Presta atenção, a Bia tá com a coragem, é uma coragem que eu já falei aqui, rara e digna de muito orgulho, falando para você que ela chegou no fundo do poço usando maconha. Para você acordar e parar de defender, dizendo que essa droga não faz mal sim, traz prejuízos sim. Ela hoje é uma dependente química em recuperação. E ela conta alguns prejuízos que ela mesma teve. E ela vai contar daqui a pouquinho sobre esses prejuízos. Segura aí que a gente volta já para esse assunto. Eu fico até um pouco, acho que ansiosa, porque o assunto é tão denso, né? Mas eu acho que a gente está levando esse assunto da forma correta. O que querem, Fernando Henrique, né, o ex-presidente, levanta a bandeira que descriminalizando ou liberando vai melhorar, não é verdade. Primeiro, né, o que eles querem realmente é aqueles usuários de alto padrão, né, terem um lugar para eles comprarem que não precisem ir nas biqueiras, nos pontos de venda. Então, eles querem justamente isso daí, não se expor. Hoje tem o delivery, tem uma série de coisas, porém, o traficante, às vezes, ele pode estar sendo seguido e vai lá aonde ele está comprando, onde ele vai vender a droga. Então, eles querem ter uma comunidade, mas para poucas pessoas. Porém, né, os outros vão continuar indo na biqueira, por quê? Não vai ter imposto, vai ser mais barato, né? Ele vai continuar existindo. E não até porque vão existir as outras drogas também, quer dizer, não vai acabar com o tráfico, com a criminalidade, vai continuar. Né? Vai continuar, não vai mudar. Com certeza absoluta. Então, eles estão querendo realmente fazer para uma pequena quantidade de pessoas. Né? Mas, no fundo, isso daí é dinheiro envolvido. E olha, e a nossa sociedade vai sofrer como já está sofrendo e a situação vai ficar mais complicada. A gente não tem infraestrutura para nada disso. Alguns países que tiveram a descriminalização da droga tiveram que retroceder, já perceberam que não é uma boa alternativa.
E eu até quero te avisar que está tendo uma consulta pública realizada pelo Senado Federal sobre regular o uso recreativo, medicinal e industrial da maconha. E eu entrei esse final de semana, eu votei, fui ver como que estavam os números e eu mesma fiquei indignada até, porque assim, o não tá pequenininho e a turma tá dizendo sim. Então, a família brasileira precisa votar, divulgar e realmente falar não para tudo isso. É simples, você acessa o site www.12.senado.leg.br/e-cidadania. Eu vou deixar no site, esse site um tempo aí, você vai anotando www.12.senado.leg.br/e-cidadania. Aí você vai clicar em consulta pública, vai clicar depois no SGU 8/2014 e vai votar não. É um caminho a percorrer, mas não é tão complicado quanto parece. A hora que você entra, você vai vendo como faz e vote. Vote não, é a gente participando do futuro, participando de uma sociedade melhor, né? Porque eles estão confundindo isso daí, Cláudia, dizendo que a medicinal está tudo no mesmo pacote. Na verdade, eles estão iludindo, né, as pessoas, porque é evidente, se fala que é medicinal e não é a maconha, é apenas uma substância da maconha que vai para o remédio. E as pessoas estão votando achando que é para o remédio, mas não, é para uso recreativo, que não tem de recreativo absolutamente nada. Então agora já sabendo, é mais fácil você correr para lá e falar não. Deixa eu voltar aqui para a Bia, que eu pedi esse tempinho para a gente poder falar agora sobre os malefícios que a droga trouxe para você, né? E trouxe prejuízos, coisas que você pode contar para a gente? Bom, para começar, o que mais eu percebi no começo, mas não fazia relação com a droga, eu percebia que estava acontecendo comigo, que era a não vontade. Eu não tinha vontade de levantar da cama, eu não tinha vontade de ir para a escola, eu não tinha vontade de fazer nada, eu tinha vontade de ficar deitada o dia inteiro olhando para o teto. Essa era a minha vontade. Eu não tinha mais aquele... não digo prazer, assim, estudar, mas, por exemplo, uma matéria que eu gostava e tudo mais, de fazer um trabalho interessante, eu não tinha mais aquilo, sabe? E aí depois foi migrando para uma agressividade excessiva, em que eu já acordava querendo dar murro em todo mundo e chutar a porta, e enfim. E isso foi progredindo, né? E foi a partir daí, então, que... depois de uma longa caminhada de discussões, de brigas, de agressões, da minha parte em casa, que eu decidi pedir ajuda e decidi aceitar o tratamento de 6 meses, né, a qual eu fui internada. E foi a melhor coisa que eu fiz, assim, porque a primeira retirada foi uma retirada muito doída, porque eu estava fugindo da realidade. Então, tudo que me acontecia, eu não tinha mais aquela noção se era sim, se era não. Para mim, tanto fazia, porque eu estava sob um efeito, eu estava em êxtase, né? Eu estava anestesiada da realidade. Então, essa primeira retirada foi muito ruim, porque eu sentia a falta dos meus pais, a saudade de casa, a saudade de uma privacidade, tudo isso doeu bastante, né? E foi tudo num estalo só, não foi aos poucos, foi tudo num passe de mágica, assim, parecia que eu estava bem e de repente não sabia mais o que estava acontecendo. Eu estava sentindo pela primeira vez em muito tempo aquela dor que eu não sentia, porque não é só uma coisa de questão de tirar a dor, de fazer você esquecer, é fazer você não sentir mais nada, você não sente mais amor, você não sente mais felicidade, você não sente mais dor, você não sente mais nada, você fica completamente anestesiado, né? E aí nesse tratamento eu consegui me restabelecer, eu consegui pensar, eu consegui recuperar coisas que eu não tinha mais antes, eu consegui voltar a ser a Beatriz, porque eu não era mais a Beatriz. Bia, quando te ofereceram ou quando você aceitou fumar o primeiro cigarro de maconha ou experimentar, dar o primeiro tapa, você achou que ia acontecer tudo o que aconteceu com você? Não, Qual era o seu discurso quando aquela antes? Bia que experimentou a primeira vez, entrou em contato com aquela Bia que se viu dependente,
Como é que foi isso? Olhar e falar, nossa. Foi muito gritante, assim, a diferença do que estava acontecendo. Eu jamais imaginava. O meu discurso era o discurso anterior, né? O que você falava? Que era normal, que era uma coisa natural, que não viciava, entre outras coisas do tipo. E realmente, tem pessoas que podem fumar 20, 30 anos, que vão ter uma capacidade cognitiva reduzida, porém que não vão criar essa dependência, que ficam 1, 2 semanas sem, tá tudo ok. Só que comigo não foi assim. Eu experimentei, no começo era tudo ok, era uma vez por mês, uma vez, sabe? Era muito. E depois uma vez por semana, e depois 2 vezes, 3 vezes, até se tornar todo dia, 1 só por dia, até a progressão de eu fumar sozinha, dentro de casa, 17 cigarros por dia. E eu fumava sozinha porque eu era egoísta, eu não queria dividir, eu queria aquilo pra mim. Eu queria todo aquele êxtase pra mim. E então, quando eu me vi, depois de tudo que aconteceu, até eu olhar de novo para aquela pessoa que eu era antes, e foi muito engraçado porque no meio desse processo, eu reconhecia que eu não estava sendo mais eu. Eu reconhecia, eu falava, nossa, eu era uma criança tão amorosa, eu era isso, eu era aquilo. Por que isso está mudando tanto? Só que eu não fazia associação com a droga. E depois da internação e tudo mais, com grupos de apoio, foi que eu comecei a perceber o que estava acontecendo, o porquê de a droga estava se transformando. E perde o vínculo afetivo, né, Bia? Perde o vínculo afetivo. Qual foi a maior loucura que você fez? Conta para Cláudia e para os espectadores. A maior loucura que eu fiz foi na sexta-feira, eu me internei de sábado para domingo. Na sexta-feira, antes disso acontecer, eu estava desesperada para usar. Já fazia uma semana que meus pais não me liberavam, eu estava de férias, não me liberavam para sair, não me liberavam para nada, porque eu realmente estava incontrolável. E eles sabiam que se eu saísse, não tinha mais aquela manipulação, aquela conversa de falar, não, eu não vou usar, ou isso ou aquilo. Se eu saísse, eu ia usar. Era isso que ia acontecer. Então, foi muito louco nessa sexta-feira e eu tava assim... Eu não estava me controlando, né? E eles não deixavam eu usar, então eu liguei pra minha mãe, ameacei ela e disse que se ela não me deixasse usar, então que eu ia quebrar tudo dentro de casa porque eu tava cansada de viver e enfim. Então eu abri algumas garrafas de champanhe, foram 3 dentro da geladeira e eu bebi sozinha, as 3. E já alcoolizada, eu joguei 2 computadores pela janela, celular meu, celular do meu pai, porque eu dizia que se ele quisesse me vasculhar na internet, então que ele vasculhasse sem celular e coisas do tipo. E por pouco eu não fui junto. Eu tava com uma calça molinha, eu lembro de estar sentada, de estar completamente descontrolada. E eu fui virar pro lado para voltar para dentro do quarto e eu escorreguei. Então até eu me assustei e me joguei para dentro. Então, e aí logo depois e eu acho que esse foi a gente chama de despertar espiritual, né? Foi esse lugar em que eu falei, acho que não dá mais, acho que cheguei aonde o máximo que eu podia chegar. Porque se eu descer mais para baixo, eu sei que talvez não tenha volta. E foi aí que eu me internei. Mas aí, Cláudia, eu preciso fazer uma pausa. Os pais dela já estavam no grupo de apoio. Essa é toda a diferença. Os pais dela já estavam no grupo de apoio. Eu volto aqui já. Continuo com a Beatriz Tomaszewski. Tomaszewski. Nossa adolescente incrível que está aqui contando da vida dela, da dependência química com a maconha. E a Beatriz, mesmo nos blocos anteriores, falou, tem gente que diz, maconha não causa dependência química. Em mim causou. Ela está aqui para contar essa experiência. E o Miguel Tortorelli, que é de Amor Exigente, nosso querido amigo. E está sendo um papo muito bom, muito franco. E eu queria saber, Bia, o que a gente, se você consegue, com a sua visão de adolescente, de alguém que já teve essa experiência de dependência química com a maconha, poderia dizer se a gente está agindo de forma correta quando a gente fala para os nossos filhos sobre droga. Tem pai e mãe que tem aquela visão de quem fuma, quem usa droga é vagabundo. Muitas vezes é essa a abordagem, né, Miguel? Qual é o jeito certo, na tua opinião? Como é que a gente deveria fazer essa abordagem, falar sobre drogas com os filhos? Então, assim, eu acho que isso, na minha família eu vejo muito.
tem muita questão do preconceito e antes eu não prestava atenção nisso. Hoje eu presto atenção. Desde que eu saí da clínica e tudo mais, às vezes numa conversa corriqueira eu começo a prestar mais atenção na maneira de falar. Às vezes tios ou até meus pais em si falam, não, porque, nossa, final de semana fica um monte de nóia na rua, alguma coisa assim. Eu falo, oi, tudo bem? Eu sou nóia, muito prazer, Beatriz. Sabe, são umas coisas que realmente existem um linguajar que ainda é muito chulo. É uma coisa, eu costumo falar, em todo lugar que eu vou, que não existe diferença entre eu e uma pessoa que hoje, infelizmente, está numa cracolândia da vida. A única diferença é que eu tive alguém que, quando eu levantei a mão e pedi ajuda, teve alguém para me escutar. Só que talvez essas pessoas não tenham uma pessoa para escutar. Então, eu acho que, assim, a melhor maneira é sempre conversar. Eu acho que o diálogo, é o melhor remédio para todos os problemas, todos os conflitos. E eu vejo que hoje, o que aconteceu comigo, dentro da minha casa, era que os meus pais queriam bater de frente, eles me prendiam, eles isso, eles aquilo. O meu pai, ele frequentou o amor exigente antes da minha mãe, porque minha mãe tinha que ficar comigo dentro de casa. Só que eu achava que ele frequentando o amor exigente era um afronte a mim, né? Claro, depois eu percebi que não, só que naquele momento parecia que eles me prendendo e tudo mais, eles estavam batendo de frente, estavam querendo medir forças comigo, né? Então eu acho que é muito legal quando um pai descobre que o filho fuma maconha ou coisa do tipo, que ele nunca se desespere. É normal que isso seja muito difícil, porque na maioria das vezes você não vai saber como agir, porque como eu falei, nenhum lugar quer buscar te auxiliar, te mostrar como é. As pessoas querem falar que tá certo, que tá errado, mas elas nunca te mostram se você fez o certo, qual o caminho a seguir, se você fez o errado, qual o caminho a seguir, né? Então os pais muitas vezes não sabem como agir. Então eu acho que é sempre bacana, descobrir que meu filho fuma, ou meu filho tá numa situação incontrolável, eu vou conversar com alguém que entenda sobre isso, eu vou buscar palestras, eu vou buscar vídeos, eu vou buscar soluções, eu não vou buscar... a gente estava conversando sobre isso na quarta-feira passada no grupo. Acho que um dos companheiros comentou sobre isso e falou assim, eu não vou perguntar para o vizinho, eu não vou perguntar para aquele primo distante, eu vou perguntar para alguém que entende, porque as pessoas, elas vão ter opiniões diferentes e muitas vezes essas opiniões não são baseadas em fatos e muito menos são baseadas em coisas concretas, em coisas que realmente aconteceram. São geralmente opiniões baseadas em preconceitos. Então é aquilo que a gente fala, todo pai, mãe, aliás, todo cidadão precisa hoje entender sobre dependência química. Quando a gente está com dor de cabeça, a gente meio que entende o que é que pode fazer com a dor de cabeça. Quando a gente está com uma dor de estômago, a gente fala, vamos procurar um gastro, vamos fazer uma endoscopia, vamos ver se isso é uma gastrite, uma úlcera, tem que ter um medicamento. Quando está com dor de ouvido, tem um antibiótico. A gente meio que entende. Dependência química é uma doença. A gente precisa entender como doença. A gente precisa mudar a abordagem com os nossos filhos e mostrar para eles que pode ser uma doença, que a experimentação não deve fazer parte, porque se ele tiver a predisposição, ele vai ficar doente. Eu acho que isso é importante, né? Nós temos que chegar antes, né? E aí, mesmo que ainda, e se Deus quiser não aconteça, a família tem que procurar grupos de apoio. Saber o que é, como deve agir, fazer prevenção. E nós estamos dando alguns passos, né? O Amor Exigente esteve na Assembleia Legislativa, participou. Hoje, a partir de 2018, vai ser obrigatório uma matéria sobre prevenção nas escolas, né? Importantíssimo. Nós vamos começar a partir de fevereiro, e a Bia nos acompanha, fazendo palestras também. Nós vamos começar pela Diretoria de Ensino da Norte 1, nós vamos começar a fazer palestras para os professores, sensibilizar os professores, depois para os pais de alunos e depois para os alunos. Nós fizemos um convênio, Amor Exigente, com a Secretaria de Educação e nós vamos fazer, evidentemente, que na medida do possível. É importante. Fazer. Agora, olha, a gente está contando a história da Bia, que teve um envolvimento com maconha, surpreendentemente, aos olhos de muitos, ela teve uma dependência química e hoje é uma dependente química em recuperação. Eu digo surpreendentemente porque as pessoas acham que só o que leva ao fundo do poço é o crack, é a cocaína, mas não, qualquer droga pode levar ao fundo do poço. Mas eu também tenho outras histórias para contar aqui. E hoje, especialmente, eu estou muito, muito, muito feliz, porque depois de algumas tentativas, a gente conseguiu internar um dependente químico.
A gente fez umas tentativas que foram frustradas, porque a dependência química é uma doença séria, progressiva, não é brincadeira. Mas a gente fez uma tentativa com o Edmundo. E ele está numa clínica, numa comunidade terapêutica maravilhosa, por sinal, é a Village. Quero mandar um beijo pro Toninho, grande parceiro. A Village é uma comunidade terapêutica sensacional. O Toninho é uma pessoa incrível. O Edmundo está lá há alguns meses, tá firme e forte. Olha que maravilha. E, gente, a história dele é uma história que quem conhece o Toninho hoje desacredita. Ele morou na rua durante muito tempo. Ele, por conta disso, não cuidava dos dentes, ele perdeu os dentes. Aí a doutora Giovana, aliás, muito obrigada, Giovana. Muito obrigada, Miriam Campanhã, lá de Atibaia. Elas se prontificaram a ajudar o Edmundo também. E isso tudo está mudando. Ele começou um tratamento dentário, nossa equipe foi lá conferir, a gente vai mostrar agora para todo mundo. E eu estive lá. Você esteve lá, e ele é um espetáculo, sensacional. Né? Pode rodar o VT. Oi, Cláudia. Oi, pessoal de casa. Desde que o Edmundo saiu das ruas, muitas coisas mudaram na vida dele. Muitos anjos apareceram para ajudá-lo. Hoje, ele está fazendo um tratamento dentário e nós viemos acompanhar um pouquinho da transformação do sorriso dele. Vem comigo. Bom, o Edmundo chegou aqui com poucos dentes, né? Ele tinha ao todo 8 dentes, tá? E todos já com perda, com cárie, com problema de gengiva, uma perda óssea também muito grande, que não deu para aproveitar esses dentes. Então nós estamos removendo todos esses dentes para colocar uma reabilitação com prótese total. Já retirou os dentes inferiores, agora ele vai tirar 3 dentes superiores, tá? Vai fazer uma prova, tá? Para a semana que vem ele já está reabilitado. Que máximo, né? Quer ver o resultado? Pode rodar o próximo VT. Olha como ele ficou bonito. Cadê? Tá aí? Não? Chamei rápido? Cláudia, já se passaram algumas semanas e nós estamos aqui na clínica onde o Edmundo está internado. Viemos conferir o resultado do tratamento. Eu garanto que você vai se surpreender. Quando eu me olhava assim no espelho, cara, eu me via assim, sei lá, que faltava algo, alguma coisa. Acho que hoje eu me sinto outra pessoa totalmente diferente, entendeu? Esse tratamento dos meus dentes vem me ajudando muito, né, cara? Me ajuda bastante, me deixa mais, me incentiva mais a buscar aqueles meus objetivos. E agora ele tá com um sorriso estético muito bom, ele tá com a função normal agora de mastigação, né? Então o estômago vai estar bem melhor, a alimentação mastigada corretamente é muito bom. A função do intestino também e a autoestima dele, né? Eu cheguei aqui hoje, ele estava trabalhando, estava montando uma porta, não sei o que, teve que parar para vir aqui na entrevista e tal, então ele está bem diferente, ele está bem melhor. O passarinho me contou que você fez aniversário esses dias. Quantos aninhos? 41. 41? Uhum. E no dia do seu aniversário, fez algum pedido? Pedi a Deus para me ajudar, né, cara, na minha caminhada, porque eu sei que não é fácil, né, cara? No mundo que a gente está hoje em dia, sei lá, é muito difícil a gente encontrar pessoa que tem os corações bons desse jeito. Tipo, muita gente que eu conheci, a André, a doutora Giovana, o Toninho, enfim, né, cara, o pessoal inteiro que me ajuda. Vocês da Rede Vida, a Cláudia, todo mundo. Só tenho a agradecer. Que máximo. Quero agradecer mais uma vez a doutora Giovana da Giodontologia, que fica em Atibaia. O telefone dela é o 991960006. Obrigada, doutora Giovana. O Edmundo tá no telefone, eu quero dar um alô para você. Boa tarde, Edmundo. Alô, é? Alô. Tá me ouvindo, Edmundo? Tô. Olha, eu tô muito feliz, eu só ouço elogios a seu respeito. Eu fiquei encantada com as obras que você fez aí na Village.
Tá com delayzinho, bem grande. Você me ouviu, A Edmundo? ligação tá ruim, né, cara? Não tô entendendo. Tá horrível a ligação, mas de qualquer jeito foi... Eu vou te ligar depois com calma pra gente conversar, mas eu quero te dar os parabéns, dizer que estamos juntos, que eu torço pelo seu sucesso e pela sua recuperação dia após dia. Um grande beijo, Deus continue te abençoando e usando anjos como a Andréia, a doutora Giovanni, a Miriam, ao Toninho, essa equipe toda maravilhosa. Obrigada, um beijo grande pra todos vocês aí na Village. Tchau, gente. Tchau, Edmundo. Eu vou desligar porque a ligação tá ruim e ele não estava me ouvindo. Mas, infelizmente, nosso tempo está chegando ao fim. Tem muitas mensagens, muitas mães falando: minha filha está vivendo o que a Bia viveu e elas estão sem o controle. O que você falaria primeiro para as mães que estão vivendo esse drama, Bia? Calma. Tudo tem saída, tudo tem solução. Mesmo quando tudo parece perdido, ainda vai ter alguma coisa que possa ser feita, né? Nada está perdido. Então, assim... não posso dizer para elas como agir, até porque cada grau de dependência tem uma maneira de lidar, né? Mas que se acalmem, procurem grupos de apoio. Se você for no amor exigente, não se identificar, que procure outros grupos, né? Mas que pelo menos se informe, tenha ciência de que é uma doença, tenha ciência também de que você pode mudar as companhias, você pode, às vezes, internar involuntariamente, que às vezes isso pode não ajudar, né? Porque, às vezes, é o que a gente fala, você pode ter quantas internações que forem, você pode fazer o que for, se a pessoa não quiser, não vai adiantar, né? Então, tenham calma, respirem um pouco, procurem ajuda. É claro que na internet às vezes tem muita coisa que não ajuda, mas mesmo assim busquem alternativas, grupos de apoio, busquem informação em primeiro lugar, para depois tomarem uma atitude, para que essa atitude que vocês tomem no momento não seja precipitada e não seja uma atitude errada, que possa piorar a situação dos seus parentes, filhos, amigos, irmãos, e enfim. Bia, eu queria nesse momento que você tivesse a oportunidade de falar alguma coisa pro teu pai, pra tua mãe. A gente está em rede nacional. Eu, como mãe, me coloco no lugar e coloco meu coração no lugar do coração da tua mãe, e eu imagino que é um misto de emoções, de sensações, e do teu pai também. E eu queria que você pudesse, em rede nacional, falar algo para eles que saísse do fundo do teu coração também, porque eu acho que eles merecem. Você pode até olhar para aquela câmera. Eu tô meio envergonhada, vocês sabem o que eu sou, vocês sabem o que a gente passou junto. Eu só agradeço por vocês não terem, sei lá, me abandonado ou simplesmente desistido de mim. Porque se não fosse vocês eu não estaria aqui hoje, nem sei onde eu estaria, nem sei se eu estaria viva. Muito obrigada por estarem ao meu lado, por serem meus amigos acima de tudo. Quero agradecer não só a vocês, como aos meus tios, ao meu amor, a todos que estão ao meu lado hoje, porque vocês não têm noção da diferença que vocês fazem na minha vida. E obrigada, muito obrigada mesmo. Eu amo demais vocês e hoje a melhor reparação que eu faço é continuar bem, mesmo que eu reclame às vezes e que eu fale que vocês são chatos. Vocês sabem que eu amo vocês acima de tudo. Muito obrigada mesmo. E isso tudo, Cláudia, você falou o que uma família deve fazer. Procure um grupo de amor exigente. Primeiro, nós temos que ficar bem. Se nós estivermos bem, nós vamos conseguir ajudar o nosso ente querido. E a Bia continua bem, porque ela continua frequentando grupos de apoio. Ela nos ajuda hoje nas palestras, ela leva essa mensagem, porque, como você falou no começo, é uma jovem levando para os jovens o que ela passou e o que pode acontecer, e é tudo que nós não queremos. É uma jovem brilhante. Amorexigente.org.br é esse o site. Vem cá me dar um abraço, parabéns. Vamos fazer um canal no YouTube? Você é demais, Obrigada. É demais. Meus parabéns, eu te abençoe muito pra sempre, o tempo todo. Muito Você obrigada. também, Miguel, obrigada pela ajuda. E volta. Tamo junto. É preciso saber viver, né, Bia? Não é fácil, mas é preciso. A Bia sabe, ó.
Tem muitas perguntas que a gente não respondeu. Eu quero que você volte para responder aos nossos telespectadores, tá bom?